Você já reparou que tem gente que chega aos 60, 70 anos de idade cheia de energia e outras pessoas que, logo aos 40, já vivem cansadas, cheias de dor, remédios e com limitações? E quase sempre a explicação é a mesma. Ah, fulano tem sorte. A genética dele é boa. Ah, comigo é diferente. Mas o que muitos não sabem é que longevidade, ela não é sorte. Envelhecer bem não é um prêmio para poucos. É sim um resultado de boas estratégias repetidas todos os dias. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Hoje eu quero te mostrar porque longevidade é uma consequência de boas estratégias e, principalmente, como você pode começar a utilizar uma das estratégias hoje mesmo, independente da sua idade. Então, se você quer saber que estratégia é essa e como utilizá-la, fique até o fim do vídeo. Eu, como nutricionista, atendo diversas pessoas que sempre dizem algo muito parecido. Eu não entendo, sempre trabalhei, sempre dei conta de tudo, mas agora o meu corpo não responde mais. O que será que está acontecendo? Dores que não existiam começaram a existir. A minha recuperação está mais lenta. Os meus exames estão começando a ficar alterados. E o cansaço que não passa mais com uma noite de sono. E o mais curioso é que isso não acontece de um dia para o outro. O corpo vai nos avisando, só que baixinho, e a gente acaba não ouvindo ele. Até que um dia ele grita. Aí é quando a gente percebe e vai procurar algum tipo de ajuda. E por que isso acontece? Por que só procuramos ajuda quando o nosso corpo grita? Isso acontece porque a maioria de nós foi ensinada a pensar em saúde só quando algo dá errado. E aí pensar então em longevidade, esquece. Aí sempre tem aquele espertinho que acaba já pensando: ah, mas a minha genética é boa, eu não preciso ficar pensando nisso agora. Claro que a genética existe e a gente não pode negar isso, mas ela não é uma sentença, ela é apenas uma predisposição. Hoje a ciência já nos mostra que o envelhecimento é o resultado de diversos processos biológicos específicos do envelhecimento que podem ser acelerados ou desacelerados. E está tudo ligado ao nosso estilo de vida, ao que a gente come, como a gente tem uma boa noite de sono, como a gente acaba lidando com o estresse do dia a dia, se você faz uma prática regular de atividade física. Dessa forma, podemos dizer que a genética, ela carrega a arma, mas é o seu estilo de vida que acaba puxando o gatilho. Então, quando alguém envelhece mal, na maioria das vezes, não foi azar, foi apenas uma falta de uma boa estratégia. Então, dessa forma, a gente pensa: o que realmente envelhece o corpo? Existem praticamente 9 grandes fatores biológicos que explicam por que o nosso corpo envelhece, ou mais rápido ou mais devagar. E quando você entende esses fatores, tudo começa a fazer sentido. Mas de forma resumida, podemos dizer que o envelhecimento acelerado acontece por conta de 3 coisas que caminham juntas. A inflamação silenciosa, que é aquela inflamação interna que não dói hoje, mas vai te destruindo aos poucos. O estresse oxidativo, que nada mais são os radicais livres em excesso, danificando suas células, os seus músculos, suas articulações e até o seu cérebro. E a perda de massa muscular e óssea. O corpo ele vai ficando cada vez mais frágil, cada vez mais lento. E adivinha, qual é um dos principais combustíveis desses 3 processos? A alimentação errada, ou a ausência de uma alimentação estratégica. Devemos utilizar a alimentação como estratégia de longevidade. Comer não é só matar a fome. Comer é enviar informação para o seu corpo. Por exemplo,
Quando você consome alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura ruim ou algum tipo de aditivo, a mensagem é clara: inflame, envelheça, se desgaste. Mas quando você prioriza alimentos ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios, boas proteínas, vitaminas e minerais, aí a mensagem já muda. Só que é exatamente aqui que muita gente acaba se perdendo. Sabe que precisa comer melhor, mas não entende o porquê biológico por trás disso tudo. Mas tenha calma, que eu estou justamente aqui para te ajudar com isso. E quando você entender todo esse mecanismo, a sua escolha vai se tornar mais fácil. Não se esqueça, não é sobre dieta da moda, é sobre nutrir o corpo para ele durar mais e melhor. Só que, como começar isso na prática? Se você quer começar isso agora, primeiro reflita sobre essa frase. Todo o alimento que eu como é uma oportunidade de proteger o meu futuro. E após fazer essa reflexão, vamos às dicas. Dica número 1. Comece simples. Evite a ingestão desses alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura ruim e aditivos. Aqui eu aproveito já para fazer um alerta. Repare que eu disse evitar. Se você tem o hábito de consumir esses alimentos, não tente parar de consumi-los da noite para o dia. Vai fazendo essa substituição gradativamente, sem essa de terrorismo nutricional. Mas aí vem uma outra dúvida: substituir esses alimentos por quais? A estratégia é fazer o consumo de mais comida de verdade, alimentos naturais, que é o que vamos falar nas próximas dicas. Dica número 2: coma de 3 a 5 frutas diferentes por dia. Cada fruta tem um tipo diferente de antioxidante, de vitaminas e compostos bioativos. Quando você varia as frutas, você amplia a proteção das células. E não se esqueça, esses antioxidantes combatem justamente o estresse oxidativo, que é um dos principais aceleradores do envelhecimento que nós já comentamos aqui no vídeo. E a dica número 3 qual é? Consuma de 1 a 2 porções de legumes por dia. Os legumes, eles são ricos em fibras, minerais, compostos anti-inflamatórios, que ajudam o nosso intestino, o metabolismo, o nosso sistema imunológico. E como eu sempre falo, um intestino saudável significa menos inflamação sistêmica e melhor absorção dos nutrientes. Vamos para a dica número 4. Coma peixe, pelo menos 2 vezes por semana. Os peixes são fontes naturais de ômega 3, uma gordura boa, com forte ação anti-inflamatória. O ômega 3 ajuda na saúde do coração, do cérebro, das articulações e até da recuperação muscular. E a dica número 5, beba bastante água. Em média de 30 a 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia. Porque a água é essencial para o transporte dos nutrientes, a eliminação de toxinas e boa comunicação entre as células. Dica número 6. Deixe seu prato cada vez mais colorido. A cor no prato significa diversidade de nutrientes. Então, cada cor ela representa um tipo de composto bioativo diferente, que atua contra a inflamação, o estresse oxidativo e, assim, atuando contra o envelhecimento celular. E a dica 7, garanta proteína em todas as refeições, porque com o envelhecimento acontece a perda de massa muscular, ela é mais acelerada, e a ingestão da quantidade adequada de proteína ajuda a preservar os músculos, sua força, seu metabolismo e, consequentemente, a sua autonomia. E, obviamente, um dos elementos mais importantes, que é a dica número 8, a constância. Não adianta fazer isso 1 vez por semana e esperar ter um envelhecimento saudável. Longevidade não se constrói em um final de semana. Ela se constrói no que você repete dia após dia.
E aí, agora me diga, conhecendo essa estratégia nutricional, você já vai começar a pensar qual vai ser o próximo alimento que você vai ingerir? Será que ele vai te ajudar a ter um envelhecimento mais saudável? Agora, se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto e ter dicas mais práticas, acesse o meu e-book, onde eu explico os 9 fatores que controlam o envelhecimento e como a nutrição pode atuar em cada um deles. Aproveite que ele está com um super desconto e o link está aqui na descrição. Bom, pessoal, o envelhecimento ele é inevitável, todos nós vamos passar por isso, mas como você envelhece, isso é uma escolha sua. Você pode chegar lá acumulando dores, limitações, utilizando muitos remédios, ou acumulando autonomia, energia e qualidade de vida. Qual vai ser a sua escolha? Me diz. E se você gostou desse vídeo e ele fez sentido para você, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você quer que aprenda essa estratégia e que ouça essas dicas. Porque aqui a gente fala de nutrição, de saúde e longevidade de verdade.